resolvi compartilhar com vocês como está sendo a minha experiência com acompanhamento psicológico aí por uns, transtornos de estresse, ansiedade e tudo mais durante essa pandemia do Covid-19. Não foi fácil, acredito que muita gente desenvolveu muitas coisas aí, durante esse momento de pandemia. Eu fui uma delas e fui obrigada, me vi na situação de realmente estar precisando de um acompanhamento e fui atrás. Eu sei que muita gente ainda tem preconceito com esse tipo de coisa, com esse tipo de profissional, mas justamente por isso eu resolvi vir aqui compartilhar para vocês a minha experiência, porque eu também era assim. No ano de 2021 para mim foi muito complicado. Tive problema na saúde, minha mãe teve AVC, problemas com o meu curso de enfermagem que estava deixando a gente surtado, problemas no trabalho, teve momentos ali de crise financeira, tinha alguns desentendimentos em casa, eu precisava estudar e não conseguia estudar, eu precisava fazer meu TCC e eu tive bloqueio, eu precisava estudar pro Enem, eu precisava fazer muita coisa. Comecei a ter crises de ansiedade que se tornou generalizada, comecei a ter crises de estresse, assim, que eu ficava surtada. Tive transtorno pós-estresse. Então, eu tive recomendação médica de começar a tomar um remédio controlado. Eu achei que o remédio, como a médica disse, resolveria meus problemas. Só que, quando eu comecei a tomar esse remédio, eu fiquei pior do que eu já estava. Eu não vou falar qual que é o nome do remédio para não estimular o consumo, pois ele é um remédio controlado e deve ser passado por um psiquiatra. Eu já vi nutricionista passando e também clínico médico recomendando e passando, mas gente, esse remédio não é um remédio, normalmente é remédios que são para tratamento de alguma coisa neurológica. Procura um psiquiatra ou um neuro, tá? É melhor. No caso, pra mim, quem passou foi um clínico e foi uma experiência muito ruim. Eu tomei esse remédio, não tomei mais, eu parei, não quis, porque eu fiquei mal. Diz que esse remédio, primeiro você fica mal pra depois você ficar melhor, só que ele cria dependência, então eu não esperei ficar melhor pra continuar tomando. E então me vi na situação de obrigada a procurar uma psicóloga, um terapeuta, qualquer coisa que pudesse me ajudar sem medicamentos. Primeiro eu procurei consulta psicológica ou com terapeuta online e gratuita. Eu vi que existe, mas estão todos lotados e cheios, então para vocês verem o quanto foi crítico a situação para muita gente durante essa pandemia, tá? Então eu vi que eu teria que pagar mesmo. No meio ali da minha pesquisa, eu encontrei um site chamado Healthcare. Eu acho que é isso, gente, meu inglês não é tão bom. Vou deixar o link aqui embaixo na descrição para vocês darem uma olhada. Eu vi que esse site, ele atende também por convênio de empresa. E que bom que a minha empresa disponibiliza, Já que a minha empresa é um dos fatores que deixam muita gente doente. Então, eu fui lá, fiz o cadastro com eles e tinha que escolher uma psicóloga ou um terapeuta. Eles possuem mais de 75 profissionais ali disponíveis para você fazer esse acompanhamento, E disponibilizam 12 sessões também, convênio empresa. Particular eu não sei, porque para mim já entrou convênio empresa direto, tá bom? Um detalhe é que você precisa escolher muito bem esse profissional, porque depois que você marca a primeira consulta, as suas outras consultas será só com essa pessoa. Então, assim, eu procurei uma profissional que fosse psicoterapeuta e tivesse especialização em diversas áreas, ansiedade, tudo que a pandemia poderia ter causado, ansiedade, depressão em relacionamentos, comportamento, tudo que era possível, e encontrei uma ótima psicóloga, gente. Eu falo que é trabalho você encontrar uma pessoa que tem essas especializações, porque muitos são formados de forma geral, mas poucos têm especialização em si, tá? Mas
foi, assim, algo que valeu super a pena. Encontrei, o nome dela é Fabiane, ela é lá de Porto Alegre, eu aqui de São Paulo, mas a gente super adora conversar. Normalmente eu faço a consulta com ela toda terça-feira e quando eu não apareço, ela sente falta e me pergunta o que aconteceu. Normalmente, gente, a gente fica com o pé atrás de se abrir com alguém que a gente não conhece e sabe que essa pessoa tá nos avaliando, mas é necessário que a gente perca esse medo. Até porque, antes de você começar a sua consulta, pelo menos nesse site, tá? Eu não sei em outros e também não posso dizer de forma presencial. Mas nesse site, eles dão para você um questionário, como se fosse uma anamnese que a gente fala na enfermagem. Esse questionário tem várias perguntas para eles identificarem que tipo de atendimento você necessita e quais são os seus problemas. Então, antes da consulta, você responde esse questionário. Então, quando o profissional vem conversar com você, ele mais ou menos já sabe o que você precisa, entende? Então, ele vai começar com perguntas muito sutis e abertas para que você fale e fale, para que a pessoa entenda. Muita gente acha que o psicólogo ou psicoterapeuta, eles vão impor o que a gente precisa fazer. Mas não, gente, eles dão sugestões, eles fazem a gente refletir, eles fazem perguntas reflexivas, dão sugestões do que a gente pode fazer para que melhore, ou que a gente entenda o porquê as coisas estão acontecendo da forma que estão, tá? Então, desde quando eu comecei, vai fazer uns 3 meses. Desde quando eu comecei, super tive uma grande melhora. Todos os meus ataques, assim, de ansiedade diminuíram para quase zero. De vez em quando eu ainda fico, mas é pelo momento do dia, que eu tenho muita coisa para fazer e eu fico nervosa quando eu tô vendo que o dia tá acabando e eu não fiz. Mas ser uma pessoa ansiosa ou ser uma pessoa irritada, uma pessoa assim descontrolada, não sou mais. Graças a ela, com certeza, e esse acompanhamento, graças a mim que quebrei a barreira do preconceito de psicólogo é coisa de louco, eu não preciso, e fui, né? Muita gente pensa assim, psicólogo, psicoterapeuta é coisa de gente louca. Foi o que eu falei com ela. E aí eu te pergunto, o que é ser louco para você ter esse preconceito? Quem disse que psicoterapeuta ou psicólogo atende só louco? Isso são falsas crenças que você ouviu de alguém. Não, você não foi lá e experimentou para ver como é que é. Então, gente, eu super recomendo que a gente comece a deixar de lado esses preconceitos e vá atrás de uma psicoterapeuta, psicólogo-terapeuta para ser uma pessoa melhor, ou até mesmo só para fazer um check-up para ver se você se saiu bem dessa pandemia, se você não acabou desenvolvendo ansiedade sem perceber, ou transtorno pós-expressivo sem perceber, ou se você tá com alguma coisa, algum tique ali que você não percebe. Uma coisa também que eu tinha, né, que com essa psicóloga não aconteceu mais, bruxismo. Gente, eu era aquele tipo de pessoa que ficava, eu vou falar assim, roçando, né, os dentes um no outro. Então a minha bochecha aqui, ela era toda mordida por dentro, porque eu dormia e fazia pressão, assim, e ficava como se eu estivesse mordendo alguma coisa, né? Sim. E isso machucava toda a minha bochecha por ansiedade, né? Eu não conseguia dormir, relaxar. Mas com ela, deu certo. Então, assim, a gente precisa parar com esses preconceitos e ir atrás, porque a gente vê que ao longo prazo melhora, tudo melhora. Preciso falar pra vocês que psicóloga não é você ir na reunião hoje, vai acontecer um milagre na sua vida e vai resolver seus problemas. Não é assim. A gente precisa de um acompanhamento que no mínimo uns 3 meses para começar a gente e a psicóloga a perceber algum tipo de resultado, tá bom? Então, gente, essa tá sendo a minha experiência. Super recomendo, pra mim foi maravilhoso. Recomendo que vocês vejam se a empresa de vocês tem algum convênio. Se não tem, pesquisa. Pelo que eu vi, é em torno de 80 a 95 reais consultas particulares. Algumas variam de 1 hora a 2 horas a consulta, tá? Normalmente se recomenda uma consulta por semana ou uma a cada 15 dias.
No caso, eu faço uma por semana e dá tudo certo. Se você gostou dessa informação, continue acompanhando aqui o canal, então se inscreva, tá? Deixe o seu like, escreve aqui pra mim no comentário se você desenvolveu alguma coisa nessa pandemia, se você também foi atrás de algum tipo de profissional para te ajudar com isso. Deixa o like e é isso, gente. Eu vou indo até o próximo vídeo, mas continue me acompanhando e principalmente lá no Instagram, hein? Então, um beijo e até mais.